Porque o nível dos campeonatos jogados lá fora, os campeonatos na Europa, são muito mais altos, muito melhores do que o nosso brasileiro. Afinal, não somos o país do futebol? Não deveria ser o contrário isso? Vem comigo que eu te explico tudo nesse vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos entender todos os porquês. Sem falar de qualidade de jogador, de aspecto tático, que não é o objetivo desse meu vídeo. Eu quero falar mais do ponto de vista físico, ponto de vista médico. Então, assim, o grande vilão é o calendário. Esse é o grande vilão, tão comentado nos programas de TV, tão falado nas entrevistas de técnicos. Sim, realmente, ele que atrapalha o campeonato ser pior. É uma das condições, certo? Então, por que isso acontece? Comparado com os campeonatos europeus, aqui no Brasil a gente tem mais 20 datas, né? A gente tem muitos campeonatos. Campeonato estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Recopa e até Mundial para alguns times. Comparado que na Europa, você vai ter o campeonato do país, um campeonato equivalente a uma Copa do Brasil, Copa do Rei, Copa da Inglaterra, enfim. E a Champions League, não tem estaduais. O campeonato nacional, ele é jogado ao longo de todo o ano, ao contrário daqui que ele é jogado do meio do ano até o fim. Então é um campeonato mais longo, jogado todos os finais de semana praticamente. Então qual é o problema disso? A gente tem um calendário baseado em jogar meio da semana, final de semana, meio da semana, final de semana, o ano inteiro. Então isso dá tempo de recuperação menor para os jogadores. Tem vezes que tem jogo a cada 2 dias. E do ponto de vista médico, a gente sabe que para você recuperar o glicogênio, que é o quê? É o açúcar que ele vai ficar estocado nas musculaturas, que ele é usado durante os jogos, durante exercícios aeróbicos, que é o caso do futebol. Você ter a reserva completa, você precisa de 3 dias. Lembrando que o futebol profissional é um esporte que tem uma alta demanda, né? Você tem, fora o jogo propriamente dito, que é altamente desgastante, você tem os treinamentos. Então o jogador, ele ao longo da temporada, ele não consegue ter essa recuperação completa. Então ele está treinando e jogando sem estar a máxima plenitude, sem estar no máximo potencial. Então isso é uma das coisas que prejudica. Ao contrário que na Europa, você tem um tempo de descanso menor. Senão não acontece isso de você jogar a cada 2 dias, que nem acontece aqui. Então isso eleva o nível do futebol. O jogo ele consegue ser mais corrido, ter uma maior intensidade, certo? Então esse é o ponto-chave disso não acontecer, né? Então a gente tem que lembrar que quando você tem jogo a cada 2 dias, você está perdendo tempo de descanso e tempo de treinamento. Tempo de treinamento você vai conseguir desenvolver parte tática e física, somente parte física, né? Para ter uma maior intensidade do jogo. Isso não acontece com frequência aqui. Então imagina um ano inteiro que você vai perdendo todo esse preparo. Então o grande vilão é o calendário, certo? Você tem que entender por causa disso. Você não consegue treinar o suficiente quanto deveria, você não desenvolve tanta parte física e técnica, e são jogadores que eles estão treinando sem estar na máxima plenitude, na máxima energia. Fora isso, a gente tem as viagens mais desgastantes. Imagina um país do tamanho do Brasil, que é um país continental. Então, você viajar no meio da semana, você está no sul, no final de semana você está no centro-oeste, depois está no nordeste. Tem outros países da América em viagem muito mais longas. Se eu comparar com os países da Europa, o tamanho de uma Espanha, o tamanho de Portugal, o tamanho da Inglaterra, comparado com o Brasil, você não tem tanto desgaste do ponto de vista da viagem. Então vai entrando tudo na somatória. Treinamento, número de jogos, viagem. Gera um desgaste físico muito mais alto, menos tempo de treinamento. Além disso, lá fora o tempo de férias é pelo menos 30 dias. Às vezes, dependendo de como foi o desempenho do time, pode ser maior. E a pré-temporada também respeita exatamente esses 30 dias. Aqui no Brasil, a gente já vê, na terceira semana do mês de janeiro, já começa o futebol de novo. Não tem uma pré-temporada adequada. É ali que você vai avaliar, recuperar seu jogador, trabalhar muito a parte física, retomar a parte tática, que influencia dentro do jogo. Então o jogador ele vai estar melhor preparado para a temporada, você consegue desenvolver melhor esse jogador. Também faz uma outra coisa, que é diminuir risco de lesões. Então esse jogador ele vai estar mais suscetível à lesão, quanto menos tempo ele tiver de treinamento e mais jogos ele fizer. Então assim, no meu ponto de vista, um ponto de vista médico, o nosso futebol ele ter uma melhora de nível, você vê um jogo mais vistoso aqui, mais parecido com o que é visto lá fora, tem que repensar esse calendário para você ter um maior intervalo de descanso entre os jogos, porque quanto mais descanso você tem, melhor o jogador está, mais tempo de treinamento você tem desenvolvendo parte física e tática, que vai elevar o nível do futebol, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e mande pro seu amigo. Vamos juntos para a vida mais saudável.